meu desafio é experimentar da obra consumada de Jesus. Essa obra consumada de Jesus é uma obra que produz frutificação em nossas vidas. Estou achando um pouco disperso, gostaria que a gente agora sentasse, nós vamos falar da palavra. Acho que o púlpito está no lugar errado aqui, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu creio que esses dias são dias de grande frutificação, e o nosso desafio é experimentar daquilo que Jesus já conquistou para a gente na cruz do Calvário, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra para você que tem a ver com esse tema. Faça uma confissão de fé. Sabe, talvez você em diversas vezes fez uma confissão daquilo que você cria. Então, por exemplo, quando veio a pandemia, essa crise mundial, o que normalmente as pessoas podem ter dito? Vai ser difícil demais. Nossa, está difícil demais. Nossa, eu não sei como que vai acontecer agora, né? Você percebe que você lançou confissões, mas muitas vezes talvez essas confissões não são confissões de fé. Se você for ver os idiomas, né, quem tem acesso aí à língua inglesa, fala inglês fluente, ou até mesmo português, você vai ver que os idiomas eles são cheios de programações, de linguagens de morte, de incredulidade. Vou te dar um exemplo simples, que normalmente nós falamos, naturalmente. Estou morrendo de fome. Ninguém nunca falou isso, né? Se você está morrendo, como que você vai comer? Entende? O diabo programou palavras de morte, até mesmo nos idiomas, né? Estou morrendo de sede. Você percebe então que cada uma dessas palavras são confissões, que você nem percebe, né? Quantas vezes, talvez os seus pais, ou até mesmo você como pai, já disse para os seus filhos: menino, você não presta, menino, você não vai dar em nada, você é burro demais, como que você faz um negócio desse? Aí o menino vai para a escola, apanha na escola, e aí você vai chamar a atenção dele, você fala, mas ele vai falar para você: mas pai, você está me chamando de burro, e burro apanha. Burro apanha. Você percebe então que aquilo que você fala é uma confissão, e nós como filhos de Deus, somos convidados, somos chamados, somos designados a falar o que o Pai fala. Sabe o que o Pai fala a seu respeito? É isso que você tem que praticar no seu dia a dia. Quando você vai ler a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, a Bíblia fala que o Senhor naquele momento está dando uma ordem para Adão: olha, Adão, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, livremente, pode ir lá desfrutar, né? Você quer conhecer o abacaxi, você come abacaxi. Você quer conhecer a maçã, você come da maçã. Você come qualquer árvore, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Deus deu uma ordem para Adão. Interessante que agora, mais adiante, alguns versículos, Eva está próxima ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aparece para ela uma serpente, e essa serpente nós sabemos quem é o diabo, e o diabo nesse momento está fazendo o que com ela? Semeando outra semente. Eu estou aqui nessa manhã semeando uma semente, é a semente da palavra de Deus. O diabo lá naquele momento agora estava semeando a semente do engano, a semente da incredulidade. O que o diabo fez naquele momento? Ele falou: olha, Eva, se você comer dessa árvore, você não vai morrer não, o que Deus falou é mentira. Em outras palavras, pode duvidar de Deus, porque Deus não quer que você coma, porque você vai ser semelhante a Ele. Eu pergunto para você, quando Deus cria Adão e Eva, Ele os faz a semelhança de quem? Vamos lá, crentes? Dele mesmo. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. O que o diabo está falando? Come, que você vai ser semelhante. Mas eles já eram. O que eles não perceberam? A identidade deles. O que muitas vezes os crentes não percebem? A sua identidade, aquilo que Cristo fez por você. E quando você não percebe isso, você agora é tentado a crer na mentira, a crer naquilo que o diabo diz e não no que Deus diz. Deus fala para você: filho, você é mais do que vencedor. E aí você olha para a circunstância e fala: como que eu sou mais que vencedor? Olha o que está acontecendo. Percebe? O diabo, o tempo inteiro, ele está querendo roubar algo de você. O tempo inteiro ele quer roubar algo de você. Está lá escrito em
Lucas capítulo 8, verso 11. Vou te mostrar o que o diabo quer o tempo inteiro roubar de você. Ele quer roubar o tempo inteiro de você a sua fé. Porque se você tem fé, você derrota as obras do diabo, você desfaz as obras de Satanás. A Bíblia fala sobre o escudo da fé, né? É com o escudo da fé que você vai apagar os dados inflamados do diabo. Que dados inflamados são esses? Incredulidade. É através da palavra da fé, do escudo da fé, que você apaga toda a incredulidade, e o diabo não tem força, não tem poder para agir contra a sua vida. Olha que interessante que diz o texto. Este é o sentido da parábola: a semente e a palavra de Deus. O que é a semente, irmãos? Não, irmãos, vocês estão aqui? Peraí, vamos de novo. Bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Vocês estão firmes aqui comigo? Acordados? Aleluia, não deixe que o diabo venha roubar aqui a sua palavra. Amém? Então vamos de novo. O que é a palavra? O que é a semente, na verdade? Já te dei a cola. Aleluia, está melhorando. Vai contagiando os irmãos que estão ao seu lado aí. Olha só, a semente é a palavra, aleluia. Essa semente, ela está sendo liberada todo domingo aqui sobre você. Todo domingo eu venho aqui e libero a semente da palavra. Qual que é o objetivo da semente ser liberada? Frutificar na sua vida. Frutificar na sua vida. Mas olha só o que Jesus diz, verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração, ou seja, rouba a palavra. Sabe, você vem aqui domingo, ouve uma palavra de fé, uma palavra de vitória sobre a sua vida, daquilo que Deus está fazendo no seu coração ou na sua vida. Mas aí você vai lá durante a semana e alguém diz que leu alguma notícia e vai falar para você que está vindo uma crise por aí. Você fala o quê? Nossa, é mesmo? Nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? Nícia, será que eu vou ter condições de manter minha família, de pagar o aluguel, de pagar as minhas despesas? Nossa, mas quanto que é essa crise? Olha, daqui 3 meses, e você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? E aí no domingo você veio aqui e ouviu, você é mais do que vencedor, o Senhor é aquele que te sustenta, Ele te sustenta não mediante os recursos desse mundo, mas segundo a sua glória e poder Ele te sustenta. Você acha que Deus precisa que o país esteja bom para te sustentar? Não, não precisa. Mas aí você acabou de crer no quê? Na notícia do mundo. E quando você crê na notícia do mundo, você está dando ouvido para quem? Para Satanás. É nesse momento que é roubada a sua fé. É nesse momento que a sua fé é tirada e você perde o acesso àquilo que Jesus já fez por você. Entende o que eu estou dizendo? Então olha só, o diabo vem para arrebatar do coração a palavra, para não suceder que crendo, crer, fala assim, crer. Que crendo, sejam salvos. Salvos do quê? Salvos dos seus pecados, salvos das situações que vocês estão vivendo, salvos do seu casamento, salvo em qualquer área da sua vida. Você percebe então que o trabalho do diabo é roubar a palavra de Deus em você. Então não permita que a palavra de Deus seja roubada dentro de você. Sabe, esse é o desejo dele. A Bíblia fala sobre 2 homens, Josué e Caleb. Já ouviram falar desses homens? Esses homens, eles tiveram um espírito diferente, uma atitude diferente. A Bíblia fala que certa vez o povo tinha saído do Egito, estavam ali próximos de entrar em Canaã, tinham andado por volta ali de quase 2 anos no deserto, estavam no limiar, próximos para entrar em Canaã. A Bíblia fala então que eles foram enviados, 12 espias foram enviados para espiar a terra da promessa que Deus já havia dado a eles. Isso não foi uma direção de Deus, isso foi algo que eles mesmos criaram lá. E a Bíblia fala então que eles foram e ficaram lá 40 dias em Canaã. Eles voltam de Canaã e 10 dos espias voltam falando de incredulidade. Porém 2 deles, Josué e Caleb, tiveram uma atitude diferente. Qual foi a atitude de Josué e Caleb? A atitude de fé. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós temos o mesmo espírito deles. Deles quem? Josué, Caleb, Abraão, Jacó, Isaac. Qual que é o espírito? Crie, por isso falei.
O que eles fizeram no dia que eles voltaram? Eles creram e falaram para o povo. Aqueles também que não creram, eles fizeram o quê? Falaram também. Só que eles falaram o quê? Falaram mal. Por que eles falaram mal? Porque não creram que Deus é verdadeiro. Você crê que Deus é verdadeiro? Você crê que Deus fala a verdade? A minha Bíblia diz que Deus não pode mentir. Não é que Ele possa querer mentir. Ele não consegue mentir. Ele não pode mentir. Isso quer dizer o quê? Que Deus só fala o quê? A verdade. E se Deus falou para você e para eles naquela época que iria dar a terra da promessa para eles, isso quer dizer o quê? É verdade. Então, quando você duvida de Deus, isso afeta diretamente o caráter dele, porque ele é verdade. Entende? A Bíblia fala então que esses espias, 10 deles não creram, porém 2 tinham um espírito diferente. Eles ficaram quantos dias lá, espiando a terra? Falei para vocês mais cedo, 40 dias. Sabe o que aconteceu? Ficaram 40 anos agora, no deserto, até que todos daquela geração morresse, e os de 20 anos para cima, e Josué e Caleb, pudessem se apropriar daquilo que Deus já tinha dado para eles. Sabe, a fé impediu aquele povo de entrar, a fé que eles não tiveram, né? Impediu aquele povo de entrar, mas a fé que Josué e Caleb tiveram, fizeram com que ele, mesmo depois de velho, entrasse na promessa. Talvez você está me olhando aqui hoje e fala, pastor, por que eu não experimento das coisas que Deus tem para mim? Eu posso te dar um diagnóstico, é a fé, é a sua confissão. Sabe, quando você crê, você faz o quê? Confessa. Crie, por isso falei. Fala assim comigo, crie, por isso falei. Sabe, então, quando Deus vai mudar as circunstâncias na sua vida, a primeira coisa que Ele muda é a sua fala, é a sua confissão. Ele muda o que você fala. Alguém já ouviu falar de Abraão? Abraão é o pai da fé. Se ele é o pai da fé, nós somos filhos de quem? Você é filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Por que nós somos filhos de Abraão? Porque nós somos os da fé. E olha só que interessante, a Bíblia fala que Abraão ali por volta dos seus 87 anos, ele teve uma experiência com Deus. Deus fala para ele, olha Abraão, sai para fora, olha para o céu, conte as estrelas se é que podes. Naquele dia, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e foi justificado. Como que ele foi justificado? Porque creu. Por obras? Não. Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele não tinha falhas? Não. Ele tinha falhas, inclusive ele mentiu 2 vezes. Não foi pelas suas obras, não foi pelo seu comportamento, mas foi pela sua fé. Fé. Mais tarde, alguns capítulos depois desse episódio, a Bíblia fala que ele teve uma outra experiência com Deus. Nesse momento agora Abrão significa pai grande, paizão. Se você quer chamar o seu pai de paizão, chama ele de Abrão. Ou Abrão. Por quê? Ele era talvez um grande pai, sem filhos, porque ele não tinha filhos. A Bíblia fala que mais tarde então, em outro episódio, em outra experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus e Deus faz o quê? Muda o nome dele. E nesse dia que Deus muda o nome dele, Deus fala para ele, olha Abraão, a partir de hoje você será chamado de Abraão. Aleluia. O que quer dizer Abraão? Pai de nações, pai de multidões. Você está vendo o que Deus está fazendo aqui agora com Abraão? Está mudando agora a confissão. Pastor, o que é isso? O que quer dizer isso? Antes qual que era o nome dele, irmãos? Pai grande, Abrão. Agora, Deus está mudando o nome dele para Abraão. Abraão quer dizer o quê? Pai de multidões, pai de nações. Hoje todos vocês são filhos de Abraão. Agora você imagina a cena. É porque a gente lê a Bíblia e não imagina a cena. Imagina que Abraão chegou agora em outro país. Ele está lá perambulando, né? Morando de tenda em tenda. E ele chegou em outro país. E o pessoal daquele país veio cumprimentar ele e falar, oi, qual que é o seu nome? Ele pega e responde, meu nome é Abraão. E o que significa Abraão? Então meu nome é pai de nações, pai de multidões. E aí então,
o povo daquele país pega e fala: quantos filhos você tem? Nenhum. Não é estranho? Você está vendo que antes de Deus mudar algo na sua vida, Ele vai mudar a sua confissão. Antes de Deus mudar o seu casamento, Ele vai mudar o que você fala. Antes de Deus mudar qualquer situação ou circunstância na sua vida, Ele vai mudar a sua crença. E quando você crê corretamente, você vai falar corretamente. Aí a Bíblia diz então que Abraão agora, chamado de pai de multidões, está lá com a sua esposa. Agora imagina uma cena corriqueira que acontece na casa de todos nós aqui. Está lá Sara, organizando as coisas na cozinha, e ela pega e fala: Abraão, vem aqui me ajudar. Eita, as irmãs acham bom, né? A sua esposa não pede para você ajudar, não? Será que é só lá em casa? Quando Sara fala Abraão, o que ela está dizendo? Pai de multidões, vem aqui me ajudar. Pai de nações, vem aqui me ajudar. Você está vendo que a confissão mudou? Antes era só paizão, agora é pai de multidões, pai de nações. E Deus havia dito para Abraão que Ele tinha feito dele pai de multidões, pai de nações. Eu pergunto para você, nesse momento, tinha algum filho? Também não tinha. Então qual que é o ensino aqui, o princípio espiritual? Continue confessando, continue dizendo, continue declarando o que Deus diz a seu respeito. Sabe, a Bíblia fala que em outro episódio, eu não tenho tempo de abrir, mas Abraão mentiu. Ele chegou num país diferente, e ele ficou com medo do rei, e ele pegou e mentiu, falando que Sara não era sua esposa, era sua irmã. E o rei olhou para Sara, e Sara já estava ali com mais de 70 anos de idade. Ele olhou para ela e falou: mas que mulher bonita, eu vou tomar ela para mim, para ser minha esposa. A Bíblia fala então que naquele momento Sara é tomada para ser esposa desse rei Abimeleque. E aí, próximo de ter a noite de núpcias, Deus dá um sonho para Abimeleque e fala: olha, aparece para ele em sonho e diz: olha, se você tocar em Sara, você vai morrer. Quem que falhou aqui, irmãos? Abraão, o cara é o cabeça da casa, e em vez de guardar a esposa, o que ele faz? Deixa aí. Quem que falhou? Abraão. Mas Deus está lidando com quem? Com Abraão? Está lidando com quem? Com Abimeleque. Porque quando Deus olha para você e para mim, Ele nos olha como alguém que foi justificado das nossas falhas. Mas Ele vai lidar com o problema, Ele vai lidar com Abimeleque. E quando Ele vai lidar com Abimeleque, o que Ele fala? Se você tocar nela, você vai morrer, cara. E Abimeleque pega e questiona Deus e fala: Senhor, mas não foi eu, foi ele. Mas eu apareci para você tomar cuidado, porque isso é graça para você. Eu estou falando para você não tocar nela, porque se você tocar nela, você vai morrer. Irmãos, Abraão podia ter filho nesse momento? E Sara? Não podia. E olha que interessante, a Bíblia diz que neste momento, Deus fala com Abimeleque mais uma coisa: olha, pede para Abraão orar por você também, porque ele é profeta de Deus, e as mulheres do seu reino que estão infrutíferas, estéreis, elas vão dar filhos. Opa! Olha só que interessante, aquilo que você quer receber, Deus te manda orar por alguém. Você quer frutificar em alguma área da sua vida? Ore pelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração para frutificarem também. Abraão poderia ter filhos? Não, mas se você for ver o final do capítulo, a Bíblia fala que Abraão orou e todas, fala assim comigo, todas as mulheres que ficaram estéril passaram a ter filhos novamente. E ele não podia ter filho. Não é maluco um negócio desse? Percebe? Porque nós temos que aprender a ter a confissão da fé. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Nós não andamos pelas circunstâncias, andamos por aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Sabe, então declare o que Deus diz, sabe, esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Fale o que você crê, fale o que você crê, não o que você está vendo. O mundo está em crise, esse país é difícil demais. Nossa, eu não consigo mais trabalhar, nossa, eu não consigo mais viver aqui, nossa, eu não dou conta mais, está difícil demais.
Tire a confissão de incredulidade dos seus lábios hoje. Troque a sua confissão pela confissão da fé. E quando você falar aquilo que Deus diz, Deus vai mudar a sua história e as circunstâncias ao seu redor. Sabe, como que você foi salvo? Romanos capítulo 10, verso 9. Irmãos, deixa eu perguntar algo para você. Alguém precisa de um milagre aqui? Confesse então o milagre. Comece a declarar o milagre. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Muito pelo contrário, eu estou vendo é piorar as coisas. É isso mesmo. Confesse o milagre. Como que você foi salvo? Olha o que Romanos diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Olha como que nós somos salvos. Confessando aonde? Com os olhos? Com a boca. Se com a tua boca confessares em teu coração que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu e você somos salvos crendo, e a maior de todas as bênçãos, como que você recebeu? Crendo. E as outras bênçãos que você quer receber, como que ela funciona também para você acessar elas? Crendo e confessando. Essa é a maneira que Deus colocou a dispensa dele no céu para você. A forma de você pegar na dispensa e trazer para você é crendo e confessando. Você percebe então como que Deus age, né? E é interessante, irmãos, quantos aqui são filhos de Deus? Todos aqueles que creram são filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. Agora vamos olhar para o Senhor. Lá em Gênesis também, a Bíblia fala lá no início, olha aqui para mim, a Bíblia fala lá no início, que quando Deus olhou para a terra estava bonita, perfeita. É verdade, ainda bem que vocês leem a Bíblia, glória a Deus. A terra estava sem forma e vazia. Talvez a sua vida, você está me olhando aqui? Talvez a sua vida está um caos hoje. Talvez a sua vida está sem forma e vazia. Talvez você de casa que está me vendo aqui, sua vida está sem forma e vazia. E a Bíblia fala que Deus disse algo. Ele disse: nossa, Miguel, a terra está terrível, está um caos, você está vendo? Foi isso que ele disse? Ele disse: nossa, esse mundo está em crise, Miguel. Ô Gabriel, não sei mais o que fazer. Foi isso que ele disse? Não, não foi isso que ele disse. Sabe, ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. Você percebe que ele não disse o que ele viu, ele disse o que ele queria ver, e o que ele queria ver era a luz no meio das trevas. Sabe, se a sua vida está debaixo de trevas hoje, eu declaro sobre a sua vida: haja luz. Se a sua vida está um caos hoje, eu declaro: haja harmonia de Deus sobre a sua vida hoje. Sabe, você tem que confessar essas coisas, porque nós não falamos do que vemos, falamos do que cremos. Nós andamos por fé e não por vista. O diabo o tempo inteiro quer te levar para os seus sentidos, por aquilo que você sente, vê, percebe, faz conta. Mas Deus sempre quer te levar para andar no Espírito, por fé, pela promessa, por aquilo que Ele já te deu. Sabe, irmãos, nós temos aqui talvez umas 170 pessoas hoje, presenciais, e mais algumas online. Sabe, de todos vocês que estão ouvindo essa palavra hoje, o que mais vai destacar diante do Senhor é aquele que está cheio de fé. Porque, se você for ler a Bíblia, enquanto Jesus andava, o que parava ele era a fé de alguém. Você não vê Jesus exortando a mulher que foi pega em adultério: ó, você tem que mudar de vida, mulher, não é possível, você caiu aí, não, pelo amor de Deus, pai, não aguento mais esse povo. Você viu isso? Não. Mas a exortação de Jesus para os discípulos era: homens de pequena fé. O que Jesus sempre exortou para os discípulos? Homens de pequena fé. Jesus exortou o caráter de alguém? Não, ele exortou a fé. Mas também, quando alguém chamava chamava a atenção dele no meio da multidão, o que chamava a atenção de Jesus no meio da multidão? A fé. O que vai chamar a atenção de Deus para você nesse lugar? A fé. Se você tem fé nesse lugar, filho, Deus está olhando para você agora. Deus está com a atenção completa em você, porque Deus ama aquele que tem fé. Não quero dizer que os outros não são amados, mas você chama a atenção de Deus. Sabe a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia fala lá em Lucas a respeito da mulher do fluxo de sangue.
A Bíblia fala que ela já estava naquela condição há 12 anos, sangrando diariamente. Deve que estava com a hemorragia terrível, né? Deve que estava até amarela de tanto perder sangue. A Bíblia fala que ao ver Jesus, ela fez algo. Ela fez o que, irmãos? Ela fez uma confissão: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Sabe, você tem que aprender a confessar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus já fez. Abre os seus lábios para falar a verdade, não para falar mentira. Pastor, o que é verdade e o que é mentira? Verdade é o que Deus diz, mentira é todas as outras coisas. Sabe, interessante que cada milagre que Jesus foi fazer, na maioria das vezes, ele faz também uma confissão. Alguém lembra de Lázaro? Lázaro fez o quê? Aconteceu o quê com Lázaro? Morreu. O que Jesus fala para a irmã de Lázaro? Não temas, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Em cada necessidade de um milagre, Jesus normalmente fazia uma declaração antes de fé. Crie, por isso falei. Agora, se Jesus fazia isso, por que nós não vamos fazer? Você está precisando do quê? Frutificar em qual área? Eu declaro, eu sou frutífero no meu casamento, eu sou frutífero na minha vida financeira, eu sou frutífero porque o Senhor já me fez frutífero nessas áreas. Sabe, eu sou filho de Deus, eu sou bendito meu Pai, bondade e misericórdia certamente me alcançarão todos os dias da minha vida, todos os dias eu tenho bondade sobre mim, na minha casa, sobre os meus filhos, todos os dias. Você tem que aprender a declarar a palavra, a confessar a palavra, a liberar fé por meio da sua boca. Sabe, interessante, irmãos, lá em Marcos capítulo 11, verso 23, Marcos 11, 23, Jesus, o tempo inteiro ele está falando com alguma coisa. Jesus falou com a árvore, alguém lembra? Jesus amaldiçoou a árvore. Jesus falou com o vento, com a tempestade. Jesus deu ordem a demônios. O tempo inteiro ele está dando ordens, falando. Não se esqueça disso. Aqui em Marcos ele está falando algo para nós. Porque em verdade vos afirmo que se alguém o quê? Disser, falar, abrir a sua boca, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ou seja, eu creio e eu confesso, e crê que se fará o que diz, assim será com ele. Interessante, irmãos, que monte aqui na Bíblia está falando de problema, desafios, coisas intransponíveis, coisas que você não vê saída. Tem coisas na sua vida hoje que você não vê saída? Você não vê resposta, você não sabe por onde vai vir, nem como vai acontecer. Pois é, você não precisa ficar perguntando como para Deus, só declare aquilo que você quer ver pelo Senhor. Diga, fala esse monte, fala essa situação, fale aos problemas, não fale o que está acontecendo, fala aquilo que você quer ver. Está claro, irmãos? Sabe, é interessante que o disser aqui, a declaração está no passado, né? No verso 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. O crede que recebeste está no futuro ou no passado? Vamos lá, irmãos, quem entende português? Passado, ou seja, eu recebi, agora eu declaro. Você tem que aprender então a receber aquilo que Deus já te deu e declarar aquilo que você vai ver. Sabe, eu estou te falando uma coisa tão simples, filho. Nossa, minha oração hoje é que você saia daqui afiado nesse instrumento que Deus está nos dando, que é a fé. Afiado nesse princípio que Deus está nos dando, que é a fé. Sabe, se você praticar isso que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que circunstâncias na sua vida vão mudar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia fala algo interessante.
Alguém já ouviu falar do profeta Elias? Homem de Deus, não era? Tiago dá um testemunho a respeito dele. Vamos abrir lá em Tiago capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. Elias era homem semelhante a nós. Tiago 5, 17. Elias era um homem semelhante a quem, irmãos? A nós. Isso quer dizer então que ele tinha pecado. Ele pecava, não pecava? Alguém aqui não peca? É? Ok. Então ele era semelhante a nós. Pecava, não pecava? Sujeito aos mesmos sentimentos. Alguém aqui já sentiu raiva essa semana que passou? Passou, né, irmãos? Está no mar do esquecimento, não é verdade? Talvez você discutiu com a sua esposa? Não, aleluia. Esses irmãos são cada vez mais espiritual. E aquele cliente que veio falar com você de uma forma indevida, você ficou em paz com ele, falou só coisas boas para ele, aleluia. E aquele que te fechou lá no trânsito, abençoado, né? Ai, abençoado, aleluia. Elias também era sujeito às mesmas coisas que eu e você éramos sujeitos. E olha o que diz o texto, o mesmo sentimento. E ele fez o quê? Orou com instância. Em outra versão, instância está lá, fervorosamente, de forma fervorosa, com fervor. Irmãos, a Bíblia está definindo aqui a oração com fervor para a gente. Talvez na sua mente hoje, oração com fervor é aquela que você vai chorar, que você vai babar diante de Deus, clamar, eu não aguento. Olha, se estiver doendo, pode chorar, não tem problema, não estou falando que você não deva chorar, ok? Mas a Bíblia está classificando para nós qual é a oração fervorosa. E ele orou com fervor, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, o que aconteceu? Não choveu. Depois, ele orou novamente. De novo, aqui fala que ele orou com fervor. Ele apenas fez o quê? Orou. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Essa é a oração nossa hoje, amém? Nós queremos frutificar em todas as áreas. O céu vai mandar a chuva, a semente está sendo liberada e vai frutificar em todas as áreas da nossa vida. Mas preste atenção aqui, a Bíblia está nos ensinando algo aqui nesse momento. Eu não sei se vocês perceberam, mas se você for voltar lá no texto, aonde Elias orou fervorosamente, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, isso aqui é uma pérola para você. 1 Reis 17, 1, olha o que diz o texto. Então Elias, tesbita, 1 Reis 17, 1, 1 Reis 17, 1, aleluia. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo, o que ele fez, irmãos? Não, ele fez o que antes? Fez o que, irmãos? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a face estou hoje, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que oração fervorosa, né? Ele chorou, ele gritou, ele esmurrou o chão, ele clamou e clamou e clamou e clamou. Mas a Bíblia está chamando isso aqui de oração fervorosa. A oração fervorosa é aquela que você confessa aquilo que Deus vai fazer. A oração mais fervorosa que você possa fazer não é aquela que você baba, chora, clama. O seu choro tem uma certa importância, mas isso não chama a atenção. O que chama a atenção de Deus é a fé. A fé tem poder para parar a chuva, mas a fé também tem poder para fazer a chuva descer. Interessante que a Bíblia está chamando a oração fervorosa a oração que Elias fez diante do rei daquela época. Ele apenas disse: crie, por isto falei. Se você for analisar a outra oração, não temos tempo aqui para analisar, mas Elias para poder voltar a chuva, a Bíblia fala que ele orou 7 vezes, várias vezes, repetidas vezes. Qual que é a mais fervorosa aqui, na sua opinião? A primeira ou a última? Seja sincero. A última. Ele orou várias vezes a mesma oração para que voltasse a chover, mas para parar de chover ele só fez algo, disse. E Deus está falando para nós aqui hoje, qual é a oração mais fervorosa que você pode fazer durante a sua semana, durante o seu dia a dia? É declarar a palavra, é declarar o que Deus está te dizendo, é declarar a verdade de Deus sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Declare a palavra, creia e confesse a palavra. Sabe,
Provérbios capítulo 18, verso 20, diz algo interessante: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte, verso 21, a morte e a vida estão no poder de Deus. Eu li errado? A morte e a vida estão nas mãos do Senhor. A morte e a vida estão no poder do Altíssimo. É isso que está escrito? A morte e a vida estão no poder da língua. E o que, olha só, olha o que diz a Bíblia: e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o diabo, irmãos, programou a nossa linguagem com linguagem de morte e incredulidade. Para quê? Para te afetar. Mas Deus, através da fé e da palavra, Ele programou a sua boca para declarar vida e palavras de fé. Para quê? Para que você possa desfrutar daquilo que Ele está te dando. Sabe, aqui esse fruto aqui, dele você vai desfrutar. O que é o fruto? É ter a experiência. Você não só vai declarar, mas você vai experimentar de cada promessa que Deus está te dando. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. E eu vou falar agora a importância de dizer amém. Sabe, amém significa o quê? Assim seja. Amém significa é verdade o que Deus está dizendo. O contrário de Eva. Eva falou o quê? É mentira o que Deus está dizendo. E é amém o que a serpente está dizendo. Então amém é muito importante. Amém quer dizer, é verdade, assim seja, o que está sendo dito é verdade, eu creio e confesso dizendo amém. Amém, então é muito importante. Eu sinto falta do amém no culto. Por que eu sinto falta? Porque, irmãos, se você entendesse como o amém é importante sair dos seus lábios, porque quando você fala amém, você está se apropriando da verdade, e não só isso, você está concordando com o que Deus diz. Isso é muito poderoso. Sabe, Jesus certa vez, se você for ler o Novo Testamento, em alguns momentos, em alguns textos ele diz: em verdade eu te digo. Em verdade eu te digo. Se ele estiver falando no aramaico ou no hebraico, ele vai estar dizendo, sabe o que? Amém, amém, eu te digo. Amém, amém, eu te digo. A frase começava com amém e ele terminava normalmente também com amém. Os apóstolos, quando iam escrever algum texto, alguma promessa, alguma bênção, ele sempre terminava com o amém. É verdade, é isso mesmo, isto é verdade. Amém, inclusive, é o nome do próprio Senhor Jesus. Jesus é o amém. Amém. Não é interessante então que falar amém é importante? É ou não é, irmãos? É extremamente importante. A sua confissão é importante. Se Deus quer mudar o seu ambiente, Ele vai mudar a sua confissão. Ele está mudando a sua confissão hoje. Eu quero que você pratique essa palavra durante a semana. Sabe, o símbolo do Novo Testamento é os pães e os peixes. Pães é o alimento da palavra que Jesus te deu. Os peixes é a prática, é você estar na prática do dia a dia. Mas voltando aqui para o amém, e para a gente encerrar, lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 15, Deus agora está preparando o povo para entrar na terra de Canaã. A Bíblia fala que nesse momento Deus escolhe um monte para liberar desse monte maldição, e escolhe outro monte para liberar desse monte bênçãos. Agora olha que interessante que diz o texto. Olha a maldição que está sendo liberada. Aumenta um pouquinho meu microfone, por gentileza. Maldito o homem que fizer a imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo dirá o quê? Liberou uma maldição, eles falaram o quê? Amém. Próxima maldição. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo vai dizer o quê? Mais uma vez, uma maldição foi liberada, eles disseram o quê? É verdade, é isso mesmo, que aconteça mesmo conosco. É isso que ele está dizendo. Pode abaixar um pouquinho, porque eu não estou me ouvindo aqui. Aleluia. Então olha só, agora vamos para as bênçãos. Eu te falei aqui de 2 montes, não foi? Um está liberando maldição. Nós lemos só 2 maldições, mas são várias. E agora nós vamos ver as bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais? Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo.
Mas você viu amém ali? O povo não disse amém, mas para a maldição eles disseram, porque debaixo da lei, a maldição pode te alcançar, mas debaixo da graça, Jesus levou toda a maldição. Então não tem mais amém para maldição, só tem amém agora para quê? Para bênção. Vamos ficar de pé? Sabe, eu creio que Deus está mudando a confissão de muitos aqui nessa manhã. Você vai passar a dizer que seus filhos são benditos, o ventre da sua esposa é bendito, seu casamento é bendito, você é uma bênção, ser tu uma bênção. E para cada bênção que eu ler agora, nós vamos ler algumas bênçãos. Eu quero que você se aproprie delas, dizendo amém. Vamos lá? Eu vou ler e você vai dizer o quê? Verso 2, volta lá no verso 2. Poder apagar as luzes? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Aleluia. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Você está vendo que o tanto de frutificação que Deus está liberando sobre nós hoje? Bendito o teu cesto, e bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7, de forma completa, fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, nas tuas casas, nas suas dispensas, em tudo que colocares a mão, vai prosperar, vai avançar, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia. O Senhor te constituirá para si em povo santo. As pessoas vão olhar para você e vão falar: aquele cara é de Deus, aquela moça é de Deus, aquele casal é de Deus, aquele povo é de Deus. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Próximo. E todos os povos da terra verão os que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Aleluia. O Senhor te dará abundância de bens. Aleluia. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, deu aos teus pais e prometeu dar-te. Aleluia. Sabe, aprenda a confessar o que Deus fala a seu respeito. Nós não somos aqueles que andam pelas circunstâncias, nós andamos por fé e não por vistas. Nós não andamos pelos sentimentos. Quando Deus vai mudar algo, Ele vai mudar a sua boca, e você vai confessar o que Deus fala a seu respeito. Quando você disse amém aqui, você está se apropriando de tudo isso que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Você é bendito, você é uma bênção. Aonde você chega, o ambiente é abençoado. Aonde você pisa, aquele lugar é te dado por herança. Aonde você põe as mãos, prospera, avança. A sua casa é bendita, o seu casamento, a sua família é bendita, os seus filhos são benditos. Você é bendito do Pai, você é aquele que experimentam das promessas do Pai. Eu declaro que vocês são frutíferos em todas as áreas. As vossas células são frutíferas, o seu corpo é frutífero, você é bendito, e em você as pessoas reconhecem o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer um apelo nessa manhã. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, talvez você que está em casa, você que está aqui me vendo, ou até mesmo você se percebeu que em algum momento você se esfriou e está desconectado do corpo, e você quer reconciliar, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora, fechando seus olhos. Queria que todos fechassem os olhos. A palavra de Deus nos fala como nós podemos ser salvos ou restaurados, crendo e falando. Se essa palavra nessa manhã produziu fé no seu coração, eu quero que você confesse algo comigo, repetindo comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do Senhor. Salva-me, salva-me, Senhor. Salva-me das minhas circunstâncias. Salva-me na minha casa.
salva-me dos meus pecados, porque eu creio que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje mesmo eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me perdoa, e que eu sou bendito do Senhor, abençoado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero te desafiar nesse período do jejum a exercitar essa palavra. Sabe, aconteceu alguma coisa ruim perto de você, não declare o que você está vendo, declare o que você crê. Pastor, mas eu estou sentindo. Não, você não vai anular o que você está sentindo, mas você não anda pelo sentimento, nem pelas emoções você anda. Você anda por aquilo que você crê, na palavra de Deus, que é verdade absoluta. Sabe, passa a declarar, levanta de manhã e fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Começa a declarar, levanta de manhã, abençoa. Esse dia já está abençoado, esse dia já está abençoado, os céus estão abertos sobre a minha cabeça. Levante de manhã e declare sobre aquele dia, libere palavras de fé sobre as circunstâncias. Sabe, talvez você não está vendo o recurso, mas você fala: dos céus vem o meu recurso, eu já tenho ele nas minhas mãos, eu não estou vendo, mas eu creio, eu já recebi, está nas minhas mãos, já recebi, está no passado, já está nas minhas mãos, daqui a pouco eu vou ver fisicamente, mas já está aqui comigo, dentro de mim, eu creio e confesso. Libere a palavra, não fique calado. Sabe, esse período da pandemia foi bom para revelar o que o mundo quer que nós façamos, que nós fiquemos calados. Por isso você está usando uma máscara, você fica calado. A máscara é um cala-boca para nós, mas nós somos da fé, e os da fé creem e falam, confessam. Faça isso na sua casa. Se o seu filho fez algo de errado, não fale do que ele está fazendo. Pastor, mas eu vou ficar me enganando. Não, você não está se enganando, você está declarando a verdade sobre ele. Filho, você é bendito, abençoado, guardado, você é sábio, inteligente, próspero. Amém? Aleluia.